Noite, começando mais uma jornada bíblica aqui pelo Instagram. Hoje um dia muito especial, um dia da gente fazer um estudo um pouco mais profundo, que é o estudo da carta aos Hebreus. Então, vou dar um tempinho para o Instagram fazer aquela chamada dos nossos seguidores aí, do perfil. Deixa eu ajeitar aqui meu penteado. Eu vou também enviar aqui os contatos. Você que vai chegando já vai enviando também a live aí para os seus contatos. Vamos lá? Quero todo mundo participando hoje, interagindo, chegando para meditar nesse livro tão importante, né? Que Deus nos dê sabedoria para entender tudo que está escrito nessa carta aos Hebreus. Vamos então? Estou enviando aqui para os nossos amigos para a gente dar início. Amém? Você que está chegando aí, boa noite. Boa noite. E vai encaminhando essa live. A live fica disponível para depois, né, do horário. Depois que eu terminar aqui, ela continua disponível. E ela também vai estar disponível no YouTube, como todo o resto dos materiais que a gente tem feito aí desde 2020, a Bíblia livro por livro. Esse desafio de varrer aí os 66 livros da Bíblia. Mas esse livro em especial, eu li algumas vezes, pesquisei algumas coisas e já dei aula desse tema, a aliança de sangue, que é permeado, que é abordado nessa carta, e é um estudo muito impactante para a vida da gente. Então, com muito temor, com muito tremor, eu me aproximo das escrituras essa noite e desejo que eu possa ser um canal que transmita com fidelidade, com dignidade, o que Deus deseja nos ensinar. Coloquei um título, né? Hebreus, da sombra à realidade, a nova aliança em Cristo, né? A gente vai entender esse título para você que nunca leu, para você que já leu, mas assim arranhou, ficou só na superfície, né? Tem algo muito mais profundo ali para a gente conhecer. Então quero te desafiar a mergulhar nessa leitura mais profunda da Bíblia. Amém? Deixa eu orar. Eu peço ao Pai Celestial nessa noite que nos conceda sabedoria e revelação, que a gente possa entender o amor de Deus revelado nas alianças, entender o perfeito sacrifício de Cristo, entender que a gente está debaixo de uma aliança maior, de uma aliança melhor, e que por isso mesmo a gente deve servir a Deus com santidade, com santo temor. A gente deve se achegar a Ele, a gente deve exortar uns aos outros a não abandonar, a não esmorecer na fé, mas permanecer firme. Eu oro, Pai, para que a pessoa que encontrar com esse conteúdo, com essa live, com essa mensagem, que ela seja alcançada, que ela seja impactada, que cada pessoa que assistir, seja ao vivo, seja depois, que eles possam encontrar ali uma mensagem exata do coração de Deus para o coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Karina. Boa noite vocês que estão chegando. Eu quero hoje compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tanto nos ensina aqui na carta aos Hebreus, sabe? Como eu botei no título, né, da sombra à realidade, a gente vai entender que o Antigo Testamento da Bíblia tinha muitas figuras, muitas simbologias que se refletiam, que se refletem em Cristo, que são representações do que viria a acontecer na nova aliança em Cristo, tá? E essas figuras, como o próprio nome diz, elas não são a imagem real. Elas apontam para Cristo. Alguém certa vez disse para mim que a Bíblia era difícil de ler, né? Eu gosto de responder que não é que a Bíblia seja difícil. A Bíblia não é óbvia. A Bíblia não é um livro óbvio. Requer ali que você se esforce para entender. Algumas coisas você vai ter que buscar o Espírito Santo, porque não dá para entender sozinho.
mas às vezes um texto que você já passou várias vezes por ele, vai vir um entendimento totalmente novo para você. Então eu desejo que hoje você tenha um entendimento totalmente novo desse livro. Eu vou começar essa live lendo Hebreus capítulo 10. Quero chamar você que está me acompanhando, pegar sua Bíblia, caderno, papel, caneta e acompanhar anotando. Seja você que está ao vivo, você que vai assistir depois. Anota para você entender algumas coisas, ou anota aquilo que você achar mais importante que Deus falar ao seu coração. Mas eu queria dar uma chave de leitura, né? A gente não consegue ler os livros todos da Bíblia na jornada, mas a gente consegue dar aqui chaves, como que através dessa chave você pudesse abrir e acessar melhor e ter uma compreensão melhor do livro, tá? Chave de leitura para Hebreus capítulo 10 está no Hebreus 10, 1. Aliás, chave de leitura para a carta toda aos Hebreus está no capítulo 10, versículo 1. Eu vou ler o 10, 1 e vou seguir aqui lendo o 10 todo, tá? O capítulo 10 todo. Ele diz o seguinte: assim, considerando que a lei, está falando com L maiúsculo, a lei de Moisés, tá? Oferece somente um vislumbre. O que é um vislumbre, gente? Exatamente o que eu botei no título da live, tá? É uma sombra. A lei oferece um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade. Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar aos que se achegam para adorar. Tá? Então, a lei de Moisés, o Antigo Testamento, aqueles princípios ali, aquelas simbologias, elas apontavam para um sacrifício perfeito. Então havia um sacrifício no Antigo que não era capaz de tornar perfeito quem se achegasse para adorar. É isso que ele está falando. Aquela perfeição no sentido de se tornar aceito por Deus, de se tornar justificado, salvo. Né? Versículo 2. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porque os sacrifícios eles eram contínuos. Né? Os sacrifícios... Boa noite, Pedro. Fica com a gente aí. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Anote aí. O que ele está falando? Que os sacrifícios, se eles pudessem tornar o adorador perfeito, lá na antiga aliança, aqueles sacrifícios eles deixariam de ser oferecidos. Né? Mas como eles não eram capazes de tornar o adorador perfeito, então eles tinham que ser repetidos. Então, todo ano, pelo menos no dia da expiação, o sacrifício era oferecido, fora os demais sacrifícios que eram instituídos na lei. Hebreus 10, 3. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem, todos os anos, uma recordação dos pecados. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então ele está deixando bem claro, olha, o sangue de animais não pode remover pecados. O que é o pecado? É algo praticado por um ser humano. Quem tem consciência é capaz de pecar. Um animal não é capaz de pecar. O que se fazia na antiga aliança? Colocava-se a mão em cima da cabeça de um animal. Aquele animal era inocente, ele não tinha defeito, ele não tinha culpa de nada. E aquele animal carregava a culpa num ato simbólico de transferência, né? Quem pecou entendia que ele estava dando um animal como substituto do seu pecado ali, como pagamento do seu pecado. Só que aquele sangue derramado, então o animal era sacrificado. Aquele sangue derramado, o versículo 4 diz que era impossível remover pecado. Mas por que era impossível? Era impossível porque ele diz que a lei era uma figura. O que a lei estava apontando? Olha, porque alguém pecou, porque você pecou, alguém tem que morrer. O inocente tem que morrer no lugar do culpado. Então é essa a lógica, tá? A lei estava apontando para uma figura. Um touro, um bode é uma figura. Não é a imagem exata. É isso que ele está falando. Cristo é a imagem exata. Você vai acompanhar comigo aqui. Cristo é um ser humano sem pecado,
num corpo humano. Então, a imagem exata para resgatar o pecado de um homem era um outro homem que não pecasse. Só que nunca aconteceu de ter um ser humano que pudesse ser a expiação do pecado. Tá? Versículo 5. Por isso, agora vai confirmar o que eu estou te falando. Quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste. Aqui ele faz a citação do Antigo Testamento, tá? Mas um corpo me preparaste. Então, Cristo, para vir ao mundo, proclamou que, né, Deus Pai o preparou um corpo. Sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui eu estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O que é fazer essa vontade? É o sacrifício do corpo de Jesus. Tá? Ele precisava ser, né, sacrificado. Certa vez eu conversava com uma pessoa e a gente falava exatamente disso, né? Para muita gente não está claro qual foi a missão de Cristo. Para muita gente, Jesus veio à Terra para fazer milagres, para fazer o bem, para fazer discípulos, para fundar o cristianismo. Está claro para você qual foi a missão de Cristo? Porque lendo as Escrituras fica muito evidente que Jesus curou enfermos, Jesus fez discípulos, Jesus fez o bem, Jesus iniciou, sim, esse modo de viver que a gente chama hoje de cristão, mas Jesus não veio ao mundo como tarefa principal para fazer tudo isso. Jesus veio ao mundo para morrer. Então, para muita gente não está claro isso, né? A missão de Cristo era ser o sacrifício, que ele fala. Ele veio ao mundo para fazer a vontade de Deus e Deus preparou para ele um corpo. Ele veio para ser o sacrifício. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento eram uma figura e não podiam perdoar e tornar perfeitos o adorador. Ele tinha que ser feito regularmente, tinha que se oferecer sacrifícios constantemente. Né? E aqueles sacrifícios jamais seriam capazes de perdoar para sempre o adorador. Versículo 8. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei, versículo 9. Então completou: aqui estou, vim para fazer tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão e estabelece o segundo. O tempo todo no livro de Hebreus, aí uma chave de leitura para você, o tempo todo no livro de Hebreus, ele vai fazer uma comparação entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E as palavras que mais se repetem no livro é maior e melhor. Então, a gente está numa nova aliança, uma aliança superior, maior, melhor. O tempo inteiro você vai ver que ele joga com essas palavras. Maior, melhor. Então, no versículo 9 ele está falando, olha, estávamos numa velha aliança, onde havia o sacrifício de animais, e agora veio aquilo que é o melhor. Deus estava então cancelando o primeiro padrão para estabelecer o segundo. 10. Hebreus 10, 10. E por essa determinação fomos santificados, por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Você lembra que lá no início do capítulo 10 de Hebreus, ele falou que os sacrifícios tinham que ser feitos na época de Moisés o tempo todo? E nunca aqueles sacrifícios poderiam ser interrompidos, porque o homem continuava sendo pecador, continuava necessitando ali reconhecer suas culpas, se recordar das suas culpas. Mas agora ele fala, olha, foi um sacrifício só, o de Cristo. E o sacrifício dele foi suficiente para, de uma vez por todas, você ser justificado e aceito por Deus. Não precisa estar fazendo recordação o tempo todo de pecados. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, agora ele vai dar uma explicação para isso, para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Olha que interessante. Na figura do tabernáculo de Moisés, não tinha cadeiras ali para o sacerdote se sentar entre um serviço e outro. Então o sacerdote sacrificava o animal, lavava as mãos,
acendia ali a lamparina, fazia todo aquele, né, serviço ali de organização do tabernáculo, e em toda a trajetória dele ali no serviço sacerdotal, ele não se sentava, porque aquele serviço, e aí depois tinha que oferecer sacrifício de novo, aquele serviço era permanente, né? Era um serviço que ele oferecia de forma contínua a Deus. Mas quando ele vai falar do sacrifício de Jesus, ele vai falar que hoje, onde está Jesus agora, nesse momento? Assentado, as Escrituras dizem no livro de Efésios, assentado à direita de Deus Pai. Então, ele terminou o seu serviço sacerdotal. Ele é um sacerdote que reina para sempre. Então, ele encerrou o seu ofício. Jesus, no versículo 12, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E aí uma diferença, né? A gente foi aperfeiçoado e está sendo santificado. Existe uma obra que Deus fez de uma vez só. Quando Cristo morreu por mim, eu já me tornei perfeito. A perfeição mora dentro de mim. Mas essa perfeição precisa vir para fora. Então, a cada dia, eu vou morrendo para mim mesmo e eu vou me tornando santificado, né? Então, num certo sentido, você já é santo e está sendo santificado. Há uma obra que já é completa dentro de você, mas que ela tem que continuar no dia a dia, né? Mas no que diz respeito à sua aceitação diante de Deus, já foi feito. Tudo que Deus tinha que fazer por você já foi feito. Um único sacrifício. Você não precisa mais de mais nada. Só precisa aceitar o que foi feito. E agora deixar que essa obra transforme o seu exterior, né? Com uma única oferta, versículo 14, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. 15. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado, ele faz novamente aí uma citação do livro de Ezequiel, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Ou seja, a lei de Deus não estaria mais numa tábua, numa pedra. Ela estaria no coração do homem. Olha que coisa linda. Todos nós, quando transgredimos, quando pecamos, nós sabemos o mandamento de Deus por um testemunho no nosso interior. Todo mundo sabe quando peca, quando desagrada a Deus, porque a lei foi colocada dentro do seu coração. Todos os homens do Antigo Testamento, os profetas, os reis, o Espírito Santo vinha sobre eles. E o Espírito Santo usava, e eles profetizavam. Mas hoje o Espírito Santo reside dentro daquele que crê em Cristo. Então o Espírito Santo traz esse convencimento. A lei de Deus está no teu interior. E você já sabe. 17. Conclui, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Palavra do Senhor para você, né? Se de fato você se colocou debaixo do único e perfeito sacrifício, que é o sacrifício do sangue de Cristo, ele diz, dos seus pecados eu nunca mais me permitirei recordar. Isso aqui dá uma aula inteira. Eu nem sei se eu vou conseguir terminar essa live num dia. Acho que eu vou fazer parte 1, parte 2, porque eu estou só num capítulo. Mas assim, eu já dei aula dessa matéria falando sobre o sangue de Cristo, sobre pactos, né? Parêntese, né? Lá no Rio de Janeiro está tendo a aula de aliança de sangue na nossa igreja, sede. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência com esse texto que eu tive. Eu posso dizer que eu ouvi a voz de Deus no meu interior. Nós tínhamos um trabalho de ministrar a vida de algumas pessoas que eram recém-chegadas, numa espécie de encontro, de impacto, né? Onde muitas pessoas vinham, elas tinham feito vários pactos ao longo da vida, pactos errados, alianças erradas, né? Que envolviam até derramamento de sangue, né? E nós ali fazíamos a renúncia, o cancelamento de tudo aquilo que essas pessoas haviam praticado. Não dá para entrar aqui em pormenores, mas o que seriam pactos errados, né? Um aborto, é um derramamento de sangue, é um pacto, um homicídio,
relações sexuais ilícitas também, há um contato sanguíneo, a pessoa entra num pacto fora do casamento, né, através de adultério, através de fornicação. Então a pessoa, sem saber, às vezes está fazendo pactos, né, em rituais, e aí quando ela encontra Cristo, ela entende que ela precisa se desligar daquilo. Então, numa das ministrações, eu vi assim, algumas pessoas muito presas por essas coisas, e às vezes a gente fica meio assustado, né, com a história de vida das pessoas, e na hora que eu estava ministrando a uma das pessoas, eu senti Deus falar no meu coração: olha, como que se desfaz um pacto no nível mais alto que a pessoa faz, que é um pacto de sangue, né? É um nível de acordo, de contrato mais severo que alguém pode entrar, que envolve a vida, né? Envolve a vida. Você vê até que nos filmes que falam sobre a máfia, né? Tem aquele ritual ali de um se tornar irmão do sangue do outro, ou seja, a tua vida está misturada com a minha vida, né? Uma lealdade ali entre os mafiosos se conta aí na história, né? Então, um pacto de sangue é um contrato que envolve a vida. E eu me lembro que eu senti Deus falando comigo ali naquele dia, que sim, se as pessoas entraram, se você conhece alguém, ou se você mesmo que está ouvindo isso, entrou num nível de comprometimento da sua vida, onde você se envolveu de forma errada, né, sem a direção, sem bênção de Deus, sem conhecimento, se envolveu em pactos de sangue nesse nível. O Senhor falava comigo: como que se desfaz um pacto de sangue? Somente com uma aliança superior. Tem que ter um sangue superior. E não existe, essa frase saltou no meu coração, não existe sangue maior, não existe sangue superior ao sangue de Cristo. Ou seja, debaixo do sangue de Cristo, qualquer aliança pode ser quebrada. O sangue de Cristo é capaz de anular qualquer pacto feito de qualquer forma. Se você se colocar debaixo dele, se arrepender e pedir, né, a libertação daquilo que comprometeu a sua vida, naquela outra realidade que você viveu no passado, o sangue de Cristo é eficaz para anular. Hebreus 10:17 diz: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar, diz o Senhor. Amém? Você entende, você recebe, você pode ministrar aí aos seus filhos, aos seus conhecidos. Ele pode renunciar, cancelar tudo que ele fez. Debaixo do sangue de Cristo, ele pode viver uma nova realidade. Versículo 18. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Não precisa oferecer um novo sacrifício mais, né? Como no Antigo Testamento os homens tinham que oferecer continuamente, não precisa mais, já foi tudo realizado. 19. Eu falei que eu ia ler o capítulo todo, né? Estou lendo aqui e comentando. Isso é só a introdução. É a chave para ler o livro todo, porque o tema da live de hoje é da sombra à realidade, das figuras ali do Antigo Testamento envolvendo o sacerdote, sacrifício e altar, até o dia de hoje. Sendo assim, versículo 19, Hebreus 10, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isso é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas novas. Só dando um contexto aqui para você, ele está escrevendo essa carta para os cristãos hebreus, que são um povo que sofreu perseguição na sua história toda. Perseguições, exílio, escravidão. E nesse momento, esses primeiros cristãos hebreus, né, convertidos, também estão vivendo uma tentação de fraquejar na fé, de abandonar aquilo que eles tinham acabado de receber. Então, nessa carta, ele vai exortar, ele vai chamar a atenção. O autor está aqui querendo dizer, olha,
vocês não podem abandonar a fé que vocês professam. E ele diz o seguinte: considerem uns aos outros para encorajar as manifestações do amor fraternal e as boas obras. E agora ele vai chegar num ponto importante, que é um texto conhecido de Hebreus, onde ele exorta a importância da gente congregar. Os santos, aqueles que têm a mesma fé, a mesma confissão, eles precisam se reunir para que um exorte o outro. Sabe aquela coisa de você abordar alguém e falar: e aí, como é que você tá, meu irmão? Tá firme? Isso é muito importante. E ele vai dizer no 25: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, o dia do Senhor está se aproximando, o dia da volta do Senhor está se aproximando. Então a gente sabe que perto da vinda do Senhor, a terra vai sofrer uma série de... o amor de muitos vai se esfriar. Mas para que a gente possa se preservar, a gente precisa estar junto. É isso que ele está falando. A gente precisa fazer o caminho de intimidade com Deus, entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus. É isso que ele está falando aqui. Não tem como passar correndo para esse texto. Deixa eu dar um... Às vezes cada palavrinha ali requer que a gente faça uma explicação, né? No tabernáculo de Moisés no deserto, havia algumas peças, tá? A primeira peça era o altar de sacrifício. Então ficava do lado de fora. O tabernáculo ele era dividido em 3 seções principais: átrio exterior, lugar santo e o lugar santíssimo ou santo dos santos, tá? Então 3 seções. Nesse átrio exterior começava com sacrifício. Para o sacerdote começar o itinerário dele até chegar no santo dos santos, ele tinha que primeiro sacrificar. Então ele sacrificava, depois ele ia para a pia ali de lavar-se com água. Então ele fala, né, sobre a gente se achegar a Deus, agora que os nossos pecados já foram perdoados, com a consciência pura, com o corpo lavado. E ele vai dizer no versículo 19, né, nós temos plena confiança agora para entrar. Olha como é que é importante conhecer as figuras lá do Antigo Testamento, né? Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, porque o sacrifício foi feito lá atrás, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu. Por quê? O povo não era o povo que ia entrar no tabernáculo. Quem entrava era o sacerdote para representar o povo. Hoje nós podemos acessar a presença de Deus. Nós mesmos somos sacerdotes, né, da nova aliança. Nós mesmos oferecemos a nossa adoração como sacrifício vivo. E a gente pode ter essa plena confiança de acessar essa intimidade com Deus. Então, só quem entrava ali no ato exterior já, sacerdote. Lugar santo, os sacerdotes oficiando. O Santo dos Santos, nem os sacerdotes entravam. Ficava a Arca da Aliança ali, o lugar máximo da manifestação da presença de Deus. Sabe quem entrava ali? Só o sumo sacerdote, o principal sacerdote, e não era sempre, era uma vez por ano, no sacrifício anual que fazia. Então, aquele sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Olha que seriedade. Ele vai dizer, olha, agora você pode entrar no caminho para o Santo dos Santos, um caminho novo e vivo que Jesus abriu. Né? Havia ali uma cortina chamada de véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Né? Então, essa cortina, os evangelhos relatam que quando Jesus estava sendo crucificado, ela rasgou do alto a baixo. Tá? Enquanto Jesus estava sendo crucificado, lá no Monte Calvário, alguém relatou que no santuário a cortina do véu entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar foi rasgada do alto a baixo. Claro que a história não conta, mas eu posso supor que os religiosos depois foram lá e costuraram aquele véu, né? Deram um jeito naquele véu. Só que o que Deus estava querendo comunicar com aquilo não existem mais elites espirituais. Não tem mais um grupo que acessa a minha presença e que pode ter mais da minha presença do que outro grupo. Eu quero me tornar acessível para todos. Eu quero ser conhecido por todos. Eu quero me dar a conhecer a todos. Né? Então nós podemos hoje acessar o Santo dos Santos.
Não o terreno do tabernáculo construído, mas o Santo dos Santos celestial. Eu espero que eu esteja me fazendo entender. Pedro está fazendo uma pergunta aqui, é bom, eu gosto que vocês interajam. Vocês que já leram, vocês que não leram, estão ouvindo a primeira vez, vai escrevendo aí. Por qual motivo os judeus não creem em Jesus como Messias e não fazem mais sacrifícios ou ainda fazem? Tá, vamos responder a primeira parte. Sobre não crer que ele é o Messias, né? Eles entendem que o Messias ainda vai vir. Eles creem no Antigo Testamento da Bíblia, mas resumindo a história, eles esperam ainda o Messias vir. Mas judeus é muito amplo, né? Ainda tem um bom grupo de judeus que já reconhece que Jesus é o Messias, tá? Tem um bom grupo. Eu conheci um, mas entre eles há muitas diferenças de pensamento. Mas há quem receba, sim, Jesus como Messias, mas um grupo aí que não reconhece, tá? Em relação a fazer sacrifícios, é porque o templo em Jerusalém não foi reconstruído ainda, tá? Existe ali uma briga, né, um litígio pela área do templo. Tem uma mesquita muçulmana construída ali. E existe o projeto, já está tudo pronto para construir o templo, né? Se eles conseguirem o direito à área do templo, eles vão reerguer o templo, e reerguendo o templo, o sacrifício volta. Tá? Volta toda aquela ritualística do Antigo Testamento. Porque como eles não reconhecem o sacrifício, né, permanente de Cristo, tem que se oferecer os sacrifícios frequentes lá que a lei ordena. Tá? Pode ir perguntando aí conforme a gente for falando. Parei no... Eu já decidi que eu não vou ter pressa. Tá? Se eu tiver que fazer parte 1, parte 2, eu faço. Deixa eu até ver que horas são, gente. Me empolguei aqui. 8h40. Mais 10 minutinhos, né? Seguindo aqui no capítulo 10, então, ele está encorajando que a gente tenha essa intimidade com Deus, que a gente acesse o Santo dos Santos e que a gente não deixe de se reunir como igreja. Porque quando a gente congrega, a gente ajuda um ao outro a ter essa intimidade, a não se esfriar e a não cair no pecado, né? No 26 ele fala um dos textos mais fortes para mim do Novo Testamento em relação a pecado e a consequências do pecado. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha que coisa pesada. Quanta gente já me procurou com esse texto aqui, com muita culpa no coração. Eu acho que eu já não tenho mais sacrifício para mim, já não tenho mais perdão para mim. E eu tinha que explicar, que se você é uma pessoa que tem temor de Deus o suficiente para ter medo desse texto aqui, é sinal de que o Espírito ainda opera em você e você tem vontade de se arrepender, você não é alguém que vive deliberadamente no pecado. Porque é disso que ele está falando. Deliberadamente é um ato de decisão consciente de rebelião contra Deus. Tá? Viver deliberadamente. Não é alguém que fraquejou e caiu. Ok? Não é alguém que abriu mão das convicções e de repente caiu. Se você caiu, há um lugar de arrependimento para você, há um lugar de volta para você. Mas ele está falando de pessoas que conscientemente, deliberadamente, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, elas decidem viver no pecado. E aí, para esse tipo de pessoa provavelmente não serviria nem ler esse texto como advertência para ela. Porque já há uma decisão de se rebelar contra Deus, tá? Mas o que existe para ela, versículo 27, é uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. E aí ele faz a comparação. Lembra que eu falei que no livro de Hebreus o tempo todo ele vai usar as palavras melhor, maior, superior. Ele está colocando a nova aliança como uma aliança superior. E a antiga aliança como sombra, como figura, como vislumbre daquilo que iria vir. E olha a comparação que ele vai fazer agora a respeito do juízo de Deus. Então, se a nova aliança é a imagem perfeita, a antiga aliança era sombra, olha isso. Então, o juízo que tinha na antiga aliança era só uma figura do verdadeiro juízo que vem agora. Se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, olha isso, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus,
profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha que advertência severa ele faz para esses cristãos que estavam temerosos aí, quem sabe vacilantes na sua fé. E ele fala: olha, vocês conhecem a história de Moisés no deserto. O chão se abriu e devorou os rebeldes, né? Vários deles morreram de forma terrível porque se rebelaram contra uma aliança inferior. Imagine a expectativa de juízo sobre quem rejeita a nova aliança. Olha que mensagem forte que ele deixa. Por isso que ele fala: vocês precisam congregar e não deixar que ninguém se entregue ao pecado. Você não deixar, né? O objetivo no 25, não deixar de congregar, mas motivar um ou outro, porque vocês estão vendo que o dia do Senhor se aproxima. Então você não pode deixar o seu irmão fraquejar na fé. Você precisa estar junto dele. 32. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições. Outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, porque estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, porque nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Ai, gente, eu acho que eu vou seguir essa live aqui até 10 da noite. Será que eu consigo falar isso? Vamos lá. Alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Quando você pensa em promessas de Deus, a nossa cultura evangélica tem a tendência de pensar no carro zero, na casa própria, nas bênçãos materiais. De alguma forma, a gente tem essa tendência. Talvez a gente tenha sido ensinado errado, mas ele fala: olha, alcançar a promessa, alcançar o que ele prometeu. Vocês precisam de perseverança. Quem nunca ouviu? Persevera para você alcançar a vitória. Persevera para você alcançar a bênção. Mas de que vitória, de que bênção, de que promessa ele está falando aqui? 37. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Então peraí. Alcançar a promessa é alcançar o dia do Senhor, é alcançar o Cristo, é encontrar com Ele na sua vinda. Persevera, não se desvia, não abre mão, porque aquele que vem virá, não tardará. Mas o justo vive pela fé, esperando esse dia, né? Contudo, se ele retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas dos que creem e são salvos e seguem avante. Pedro está falando aqui. Paulo fala sobre essas bênçãos espirituais aos Efésios, sobre sermos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Bênção de sermos redimidos. Sim, Pedro. Sim, bênção de sermos redimidos, a bênção de sermos de Jesus, a bênção de aguardar, né, com fé na promessa. Eu queria muito segurar esse ganchinho aqui para a gente entrar em Hebreus 11 na semana que vem. Pode ser? Vamos falar um pouquinho mais sobre a promessa da vinda do Senhor, né? E como nós devemos ser cristãos que, mesmo sendo perseguidos, aguardam a promessa se cumprir. Eu acho que isso é o coração da carta aos Hebreus. É o centro daquilo que ele quer falar. Então tem uma passagem notável na carta aos Hebreus, que é a respeito da galeria dos heróis da fé.
Ele vai listar ali uma série de pessoas que perseveraram na fé, esperando a promessa. Ele não está falando apenas de bens materiais. A gente pode interpretar isso também para conquistas na vida, sim. Mas existem coisas muito maiores do que isso. Então na próxima semana a gente vai dar sequência, tá? Já decidi aqui. Findo hoje, então, dando para você essa introdução aí ao livro de Hebreus, mostrando que ele é uma figura, ele vai apresentar as figuras do Antigo Testamento e fazer comparação com a realidade que se mostra em Cristo. E a gente, se Deus permitir, semana que vem vai continuar aqui discorrendo sobre a figura do sacerdote, do sacrifício, do altar, né? E também do capítulo 11, que é o capítulo mais notável aí da carta aos Hebreus. Quero deixar aí o recado para vocês de que eu tenho procurado fazer segundas-feiras às 8 da noite, mas essa live fica salva. E você aqui que gostou de alguma parte, você pode também voltar lá e assistir, anotar aquilo que te chamar mais atenção, porque eu gastei um tempinho aqui preparando aqui tentando preparar uma boa refeição espiritual aí para você, desejando que o seu coração seja fortificado na fé, como está sendo o meu aqui, simplesmente em ler. Hoje eu fiquei só no capítulo 10. Boa noite, Matef Santarém. Boa noite, Pedro. Boa noite, não sei mais quem está por aí. Margarete, Israel, Rogério. Quem passou por aqui, Karina. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Divulga essa live para outras pessoas, chama para a semana que vem. Assiste aí o replay. Também depois eu vou levando todo o conteúdo para o YouTube. Se tiver algum livro da Bíblia que você goste e deseja assistir, tá tudo lá no YouTube, tá aqui no meu Instagram também, as lives anteriores. Até a próxima segunda. Uma boa noite para você. Eu oro para que Deus firme você na aliança, que você tenha convicção de que você é de Cristo, que as alianças passadas foram anuladas, que você deve congregar e fortificar a fé um do outro, e não recusar, não negligenciar uma vida de santidade, uma vida para Deus, uma vida que o teme, que o reverencia. Então, até segunda que vem, em nome de Jesus. Graça e paz.